Pronto. Quem tem a grande controvérsia já percebeu que estamos acompanhando por ela também e que o capítulo 1 é fiel ao grande conflito original original, quer dizer, o mais antigo, né? E tem um parágrafo a mais. Então, até agora, não tem nada de errado. Só para frisar isso, tá? Então, continuem acompanhando. Eu não sei se todos já enumeraram os parágrafos para facilitar a vida da gente na hora que for falar. Está no parágrafo tal e tal, quem não fez, faça ainda, tá? E Soninha está dizendo aí que já fez. E assim, é um capítulo muito forte, muito significativo, onde nós vamos também tirar lições. E, nossa, muito detalhe, tá? Então vamos orar para começarmos. Oremos então. Santo e eterno, maravilhoso, grande eu sou. Estamos nesse momento agradecendo por mais essa oportunidade de graça e misericórdia que está sendo concedida neste amanhecer. E agradecemos pelas bênçãos visíveis e invisíveis e principalmente pela garantia da vida eterna, pela garantia do perdão de todos os nossos pecados através do teu Filho. Estamos nesse momento unidos no mesmo propósito de conhecer não só a história, mas de conhecer o que aconteceu no passado, como exemplo, muitos deles, do que vai acontecer também no futuro. No futuro que nós cremos que já chegou. As profecias estão se cumprindo, as coisas estão acontecendo muito rápido. Muitas vezes, Pai, estamos brincando de ser cristão, de ser crente. Como diz Isaías 4, se eu não me engano, queremos muitas vezes apenas usar o teu nome, mas não mudar de vida, mas não mudar o caráter, não permitir ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Misericórdia. E o Senhor tem misericórdia. Nós te louvamos, porque temos aprendido muito, temos visto exemplos, e agora neste capítulo não é diferente. Por isso, como um pedido especial é que, mais uma vez, abre, Senhor, os nossos olhos, para que possamos entender, para que possamos primeiro ver, entender, aceitar e viver a tua vontade. Neste capítulo, nós temos muitos exemplos de fé verdadeira, de fé pura, da fé de Cristo, cada um desses mártires. Tenhamos o mesmo preparo, a mesma fé, a mesma confiança e esperança que eles tiveram. Nos ajuda a refletir, porque é tão importante e necessário nesses dias estarmos preparados para o que virá. Obrigada pelas revelações. Obrigada por cuidar de cada um de nós. Nosso pedido e oração é que muitos sejam alcançados. A verdade é que todos sejam alcançados. Mas sabemos que serão alcançados os que estão te buscando, que estão buscando te adorar em espírito e em verdade. Completa a obra na vida de cada um de nós. Fica conosco, cada um aqui presente, os que vão assistir esses estudos depois, cada família aqui representada. Cuida também mais uma vez dos enfermos, das famílias enlutadas e prepara para a eternidade. Prepara-nos para encontrar a porta que é estreita, o caminho é estreito, que é esse caminho que leva à eternidade. Nos ajuda a mortificar o eu. Com esse exemplo que vamos assistir, que vamos ler, né, ou reconhecer
neste capítulo e possamos também aumentar a nossa fé. Obrigada por o perdão de todos os nossos pecados. Pedimos essas bênçãos e agradecemos. Em nome do teu Filho, o Messias. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, então. Vou fazer uma dinâmica hoje um pouquinho diferente. Ao invés de ler todo tipo, do primeiro ao quinto parágrafo, nós vamos ler o primeiro parágrafo, comentar, depois a gente volta para a leitura e assim sucessivamente, tá bom? Porque no meio aqui vai ter um vídeo que eu vou passar para a gente, o capítulo 3, ou o parágrafo 3. Então vamos lá. O valor dos mártires. Deixa eu compartilhar a tela, que eu já ia soltar esquecendo. Já passei as questões ontem, então já está aí também para vocês. E depois eu vou até explicar hoje por que eu fiz aquelas perguntas. Vamos lá. O grande conflito. Capítulo 2. O valor dos mártires. Quando Jesus revelou a seus discípulos a sorte de Jerusalém e as cenas do segundo advento, predisse também a experiência de seu povo desde o tempo em que deveria ser tirado dentre eles, até a sua volta em poder e glória para o seu libertamento. Do Monte das Oliveiras, o Salvador contemplou as tempestades prestes a desabar sobre a Igreja Apostólica, e penetrando mais profundamente no futuro, seus olhos divisaram os terríveis e devastadores vendavais que deveriam açoitar seus seguidores nos vindouros séculos de trevas e perseguição. Em poucas e breves declarações de tremendo significado, predisse o que os governadores deste mundo haveriam de impor à Igreja de Deus. Os seguidores de Cristo deveriam trilhar a mesma senda de humilhação, ignomínia e sofrimento que seu mestre palmilhara. A inimizade que rompera contra o Redentor do mundo manifestar-se-ia contra todos os que crescem em seu nome. Eita, então a gente viu aqui, já no primeiro parágrafo, e quando Jesus revelou aos seus discípulos o destino de Jerusalém e as cenas do segundo advento, predisse também a experiência do seu povo, desde o tempo em que ele deveria apartar-se deles, até o seu retorno em poder e glória para a libertação dos que lhe pertencem. E se lhe pertencem, já quem está acostumado tá aqui junto com a gente aqui no sábado sabe que tem aquele, enquanto aguardo, né? Cristo, que ele vem buscar os que já são seus, aquele louvor do Arautos do Rei. Mas a gente observa aqui já nesse primeiro parágrafo que ele falou, seu povo, falou que lhe pertence, né? Falou de igreja apostólica, seus seguidores nas eras vindouras de escuridão e perseguição, vai vendo. Falou da igreja de Deus e falou também dos seguidores de Cristo. E tudo isso dentro do contexto de serem a mesma coisa, as mesmas pessoas. Observa aqui. A gente vai lá e vai cá. Olha só. O valor dos mártires. A gente viu aí o primeiro parágrafo. Então, vamos refletir nele aqui rapidinho. Isso é coisa rápida. Para entender que seu povo, os que pertencem a ele, Igreja Apostólica, seus seguidores, Igreja de Cristo, são as mesmas pessoas. Tá? Então, hoje, olha só. Dentro desse contexto, os termos o povo, a Igreja Apostólica, a Igreja de Deus, os seguidores de Cristo, se referem essencialmente ao mesmo grupo. Que grupo é esse? Os fiéis, os discípulos de Cristo, os cristãos verdadeiros, que permaneceriam leais a Ele ao longo da história, especialmente durante tempos de perseguição.
E aí, nesse termo, o que é que significa? Seu povo, todos os fiéis que pertencem a Cristo ao longo dos séculos. Igreja Apostólica, os primeiros cristãos liderados pelos apóstolos. Igreja de Deus, que significa um significado específico, é a comunidade dos verdadeiros crentes em todas as épocas. E os seguidores de Cristo são aqueles que creram e obedeceram a Cristo, mesmo sob perseguição. Então, dentro desse parágrafo aqui, todos esses, como é que pode, essas classificações, está falando do fiel, tá? Tanto do tempo do passado como agora. E aí, o que, que a gente vê nisso aqui? Esse contexto, Ellen White, o testemunho, frequentemente usa esses termos de maneira intercambiável, especialmente quando fala da linha de continuidade da igreja fiel. Vai observando, igreja fiel, povo fiel, desde os tempos apostólicos até os tempos finais. Então, a lógica dentro disso, é importante a gente entender, Cristo fundou sua igreja com os apóstolos, ou seja, o povo, a igreja, tá? É a mesma coisa. São os fiéis. Essa igreja verdadeira continuou, mesmo que ser perseguida e minoritária. A igreja de Cristo não é um rótulo, não é um nome, são os fiéis. E esses fiéis, de fato, querem viver hoje, trazendo para a nossa realidade a vontade do Eterno, o que, que acontece? É minoritária, é a minoria. Não pense que é uma grande multidão, que vai ter pessoal, quantidade, está crescendo. Tá... Não. Foi no passado e é um exemplo para nós hoje. É a minoria. Apesar das corrupções da fé popular, por exemplo, durante a apostasia, sempre existiu um grupo fiel e esse grupo sempre foi pequeno. A gente vê isso em toda a história, começando lá por Caim e Abel, Adão e Eva, né, que ali já se dividiu dois grupos, o que foi morto e o que ficou vivo. Aí depois vem toda a descendência, na época que de Moisés também era dividido, e hoje não é diferente. Só que sempre o fiel era a menor parte. Olha quando foram atravessar, quando entraram na Nova Canaã, daquela geração só Josué e Caleb, e todos os outros. Então a gente vai vendo que a história se repetindo. E olha só, apesar das corrupções da fé popular, por exemplo, durante a apostasia, sempre existiu um grupo fiel. Os seguidores verdadeiros de Cristo, ou a igreja de Deus no sentido espiritual. Então, a igreja é o fiel e verdadeiramente, né, busca ali viver a vontade do Eterno. Então, isso é importante a gente entender, para entender todo o contexto, não só desse capítulo, como dos outros também. Então, vamos voltar agora para o vídeo para dar continuidade, tá? E ao parágrafo. Vamos agora para o parágrafo 2. A história da igreja primitiva testificou do cumprimento das palavras do Salvador. Os poderes da terra e do inferno arregimentaram-se contra Cristo na pessoa de seus seguidores. O paganismo previa que, se o evangelho triunfasse, seus templos e altares desapareceriam. Portanto, convocou suas forças para destruir o cristianismo. Acenderam-se as fogueiras da perseguição. Os cristãos eram despojados de suas posses e expulsos de suas casas. Suportaram grande combate de aflições, experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões.
grande número deles selaram seu testemunho com o próprio sangue. Nobres e escravos, ricos e pobres, doutos e ignorantes, foram de igual modo mortos sem misericórdia. Misericórdia. Você vê que para destruição não teve, para perseguição e destruição aqui, não teve acepção de pessoas, não. Era fiel, pode destruir. Olha só, nobres, escravos, ricos e pobres, cultos e incultos, foram igualmente mortos sem piedade. E aí, quando a gente vai para o iniciozinho, a gente viu aqui claramente o que? A história da igreja primitiva, ou seja, do povo, ok? Fiel. Olha só, a história da igreja primitiva testemunhou o cumprimento das palavras do Salvador. E como entender agora isso que segue? Os poderes da terra e do inferno se juntaram contra Cristo na pessoa de seus seguidores. Então, quando persegue o fiel, está perseguindo a Cristo. Quando rejeita o fiel, está rejeitando a Cristo. E como entender agora esses dois poderes, da terra e do inferno juntos? A gente vai ver já já. Fala, irmão. Nós vemos que Satanás, ele sempre preparou o seu povo para perseguir o povo de Deus. E Uhum, quando o povo de Deus ia aumentando, ele já criava no coração daqueles líderes o plano de destruir o povo de Deus para que os paganismos, os deuses deles não pudessem ser apagados pela mensagem que os santos poderiam dar e ganhar essas almas. Então eles perseguiam, porque crescia o número de cristãos. Era pouco, era, mas ia crescendo. E o momento que ia uhum. crescendo, Satanás é, planejava os seus planos através desses líderes para perseguir o povo de Deus e matá-lo. Muito Será que bem. será, Então, será diferente hoje? Será que nós vamos ser perseguidos? Eu não sei. O Brasil não tem esse clima de tanto de perseguição a ponto de matarem, mas já está acontecendo aí pelo mundo afora. E hoje nós sabemos que muitos vão ser mortos, mas quando a porta da graça se fechar, acaba a matança, porque Deus não permitirá mais que o seu povo seja morto, porque não tem como ganhar mais almas. Se a porta se uhum, fechar, a salvação está agora selada. uhum. Perdidos eles que não querem, mas quando Deus agora fechar a porta da graça, as pessoas pensam que não vai haver perseguição, vai haver perseguição. Só que deve ter na nossa mente que Cristo está agora nos protegendo, os anjos estão nos protegendo e não vai mais haver morticina. Mas enquanto não chegar isso, possa ser que a gente ainda pague pela nossa vida e a gente tem que continuar sendo fiel, independente de qualquer coisa, como esses mártires foram fiel até o Pronto. fim. E É esse exemplo de vida deles que a gente vai focar nisso. Fala. e quando começarem as pragas a caírem nas grandes cidades, aí é onde nós vamos ter aquela grande angústia, né? Será que nós vamos vai nos acometer algumas Uhum. misérias? A gente às vezes duvida da proteção de Deus. E mesmo que Uhum. chegue a morte, a gente sabe que Cristo está nos protegendo independente de qualquer coisa. E a salvação Muito está bem. na persistência da santidade em Cristo, porque senão a gente perde a nossa salvação. Vai acontecer? Muito Vai. bem. Muito bem. Então, a gente vai ver isso agora um pouco mais detalhado dentro desse segundo parágrafo, onde diz que a igreja primitiva, ou seja, os primeiros fiéis dentro do cristianismo, testemunhou o cumprimento das palavras do Salvador. E vamos entender os poderes da terra e do inferno. Misericórdia, olha isso aqui, ó. A frase, os poderes da terra e do inferno arregimentaram-se contra Cristo, observa, na pessoa de seus seguidores. Então, repetindo,
Quem persegue os seguidores de Cristo que querem viver fiel estão perseguindo a Cristo, né? Simbolizado ali. E agora, como entender essa frase? Eu fui pesquisar, por quê? Porque me chamou a atenção. Como assim os poderes da terra e do inferno? Então, o que isso quer dizer? Refere-se aos governos, autoridades civis e políticas do mundo. No contexto da igreja primitiva, é o Império Romano, com suas leis, exércitos, governadores e tribunais. Foi esse poder que perseguiu, torturou e matou milhares de cristãos por considerá-los uma ameaça à ordem e à religião oficial, que era o paganismo. Então, a gente já entendeu agora: o poder da terra são as autoridades civis, políticas, governos e etc. E o poder do inferno refere-se a Satanás e seus agentes espirituais malignos, uma forma simbólica de descrever a oposição espiritual ao reino do Eterno. Quando fala posição, uma oposição espiritual ao reino, todo reino tem suas normas, tem sua lei. Então, o poder dos agentes espirituais malignos, ele está contra essa lei, ok? Só para lembrar. É uma forma de dizer que não era apenas uma perseguição humana, mas que estava motivada e inspirada por forças espirituais malignas. Em linguagem teológica, é uma guerra entre o reino de Deus e o reino das trevas. Então, aqui a gente percebe que poder humano não vai existir, isso a gente já sabe. Mas além de não existir poder humano, não, proteção humana, né? Favor humano não vai existir. Por quê? Porque os governos e autoridades, todas as leis, elas vão estar em oposição à vontade do Eterno. E além ainda desse cumprimento dentro das autoridades civis, vem também o poder espiritual dos agentes malignos. Olha como é profundo isso. Então, a gente viu que esses dois poderes se juntam contra quem? Cristo na pessoa de seus seguidores. Isso significa que, atacando os cristãos, o mundo na verdade, atacando o próprio Cristo. Isso se baseia em Mateus 25:40 e Atos 9, verso 4. Quando Jesus diz a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mesmo Saulo perseguindo cristãos, Jesus diz que a perseguição era contra ele. Eu nunca tinha meditado nisso até estudar para preparar isso aqui. E é Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Realmente, Saulo perseguia quem? O que era fiel, ele achando que estava fazendo o que era certo, né? Ele achava que ele fazia era certo, e ele estava perseguindo os fiéis, e aí agora vem o quê? Vem exatamente Cristo e pergunta: por que você está me perseguindo? Então, é uma realidade que eu, pelo menos, eu não tinha meditado nesse sentido, ok? Então, em resumo, a expressão poderes da terra são os governos humanos, especialmente o Império Romano, que está atuando nos nossos dias, né? Sorrateiramente. A expressão poderes do inferno, influência de Satanás e do mal na perseguição. E a expressão contra Cristo e seus seguidores, significa ataque indireto a Cristo por meio da violência contra seus seguidores, seus discípulos, seus fiéis, sua igreja, tá? Então, só para reforçar. E o contexto espiritual histórico mostra que a perseguição aos cristãos não era apenas política, mas espiritual, como parte de um grande conflito entre o bem e o mal. E nós estamos no meio deste conflito. E Ellen White escreve esse trecho para destacar que, desde o início, o evangelho enfrentou o quê? Resistência intensa. Isso hoje não é diferente, porque representa uma ameaça ao reino das trevas e aos sistemas humanos corrompidos. Esse é o contexto. Nós temos que entender isso. O evangelho sofreu, enfrentou
resistência no passado e hoje não é diferente. Por isso que hoje o evangelho é um evangelho da hipergraça, do pode tudo, né? Corrompido literalmente, os sistemas estão, e a gente percebe exatamente o quê? A história se repete. Mas aí é onde eu tenho que parar e pensar. Bom, se repete, ok? Está acontecendo, tá. Em que lugar eu estou nessa história? Em que parte eu estou, tá? É onde a gente tem que refletir. A minha decisão, as minhas escolhas, a minha prática no dia a dia mostra que eu estou aonde, em que contexto, em que lugar dessa história. Vamos para o parágrafo 3. Quem chegou aí depois, estamos no parágrafo 3 do capítulo 2. Vamos lá. Estas perseguições, iniciadas sob o governo de Nero, aproximadamente ao tempo do martírio de Paulo, continuaram com maior ou menor fúria durante séculos. Os cristãos eram falsamente acusados dos mais hediondos crimes e tidos como a causa das grandes calamidades, fomes, pestes e terremotos. Antes de continuar aqui, eu quero frisar, os cristãos eram falsamente acusados. Eu não sei quantos sabem, mas é bom só frisar que esse nome, essa identificação de cristão só um pouquinho, irmão, é um termo grego-romano. E esses cristãos, eles eram chamados de os do caminho, de discípulos, de fiéis e até de santos. Mas quando você vai buscar profundamente o significado ou o termo usado na época, o termo hebraico ou judaico, eles eram chamados de messiânicos. Por quê? Porque viviam e seguiam o Messias. Isso é bem interessante, porque quando você vai entender a essência do significado de Messias, né? Aí você vê que no passado os discípulos eles eram chamados de messiânicos dentro da cultura do povo de Deus, dentro do judaísmo, dentro da vida do contexto hebraico. E aí o povo, os romanos e os gregos que começaram a chamar de cristãos, de os do caminho, achei bem interessante. Aquele povo do caminho, os do caminho, né? Discípulos fiéis e santos, só para agregar aí conhecimento nesse sentido. Então, muito Os bem. falsamente, né? Sim, e um detalhe que me remeteu aqui também, que quando fala assim, os cristãos eram falsamente acusados dos mais assombrosos crimes e culpados de causar grandes calamidades, como fome, pestes e terremotos. Sim, também em Atos chama a seita dos nazarenos, muito bem. Ele veio de Nazaré. Mas olha só, quando fala aqui que os cristãos eram falsamente acusados, me remeteu exatamente o sistema agora dentro da inteligência artificial. Do mesmo modo que tem sido usado para brilhantar, vamos dizer assim, o evangelho dentro ali daquelas imagens bonitas de Jesus, dos salvos, etc., que a gente tem visto, eu acredito que também vai ser usado em muitos casos para confirmar mentiras, né? Porque hoje está muito perfeito a inteligência artificial usada ali. Então, a gente percebe que cada dia vai estar mais aperfeiçoado nisso, e é interessante pensar que, sim, dentro desse contexto de mentira, de falsamente, vão ser usadas também, vai ser usada também no contexto. Mas aqui vai mais profundo ainda. Fala que esse povo, esses nazarenos, como está em Atos também, o que acontece? Ele vai ser acusado pelas misérias do mundo. Por quê? Porque eles serão um pequeno grupo dentro da ideia mundial, vai ser um povo pequeno, tá? Em quantidade, e que, por não estarem cumprindo as ordens dos poderes humanos, vão ser culpados da fome, olha isso, das pestes e dos terremotos.
Então, a acusação de que o mundo está ruim por causa desse pouquinho, de que não estão cumprindo, vamos destruir ele. Então, observa o contexto da coisa, que vai muito além do que a gente esquece, né? Porque a gente sabe, mas a gente esquece, vai muito além, porque muitas vezes a gente esquece do que vai acontecer. Mas vamos seguir. Tornando-se eles objeto do ódio e suspeita Olha popular, isso, prontificaram-se denunciantes, por amor ao ganho, a trair os inocentes. por amor ao ganho. Eram condenados como rebeldes ao império, como inimigos da religião e peste da sociedade. Grande número deles eram lançados às feras ou queimados vivos nos anfiteatros. Alguns eram crucificados, outros cobertos com peles de animais bravios e lançados à arena para serem despedaçados pelos cães. De seu sofrimento, muitas vezes se fazia a principal diversão nas festas públicas. Vastas multidões reuniam-se para observar o espetáculo e saudavam as aflições de sua agonia com riso e aplauso. Olha que situação a humanidade chegou. E olha quantos anos tem isso no passado. Hoje não é diferente. Vamos lá. Vamos continuar aqui porque a coisa é muito profunda e é necessário a gente ver e entender para cair na real que virá por aí, né? Da situação em que estamos. Observa aqui, tá? E a gente fala sério. Bom dia a todos. Quando a gente vê, como você disse, né, há tantos anos atrás se reuniam em risos e aplausos uma coisa horrível dessa, né? E quando você para ver a condição do povo hoje, né? A mentalidade de um povo que muitos estão aí agora se achando, se considerando animais, próprios Uhum, animais, né? uhum. Outros enlouquecendo com bonecas, achando que são filhos verdadeiros, levando para consultas e tudo. Aí vocês pensam a mentalidade do povo de hoje com de antigamente, hein? A gente faz um paralelo, Misericórdia. né? É verdade. E Miriam colocou algo aqui agora que realmente a gente tem que pensar. Que a. Peraí, irmão levantou a mão. Só um pouquinho, irmão. Que as arenas ali, né? Pode ser consideradas exatamente o quê? Um estádio de futebol hoje, onde o povo está cego, onde estão ali lutando, defendendo, que no dia do meu time eu visto literalmente a camisa e vou para a rua e vou para o estádio e passo e fica aquela multidão e aqueles gritos, né? Então, só que fica um pouco mais profundo. Mas vamos voltar aqui. O irmão falou aí, né? Vamos voltar aqui para o contexto da perseguição. Do parágrafo 3, existe uma ponte profética entre a história da igreja primitiva e os eventos finais da história da humanidade, como compreendido especialmente sobre a ótica desse livro que a gente está lendo agora, desse capítulo. Observa aqui, o passado como modelo profético. A história da igreja primitiva, principalmente as perseguições dos séculos, aí do primeiro ao quarto, não é apenas história, observa, mas um modelo profético para o que ocorrerá nos últimos dias. E o princípio bíblico para isso citado aí em cima está em Eclesiastes 1:9. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Dentro do padrão profético, a fidelidade ao eterno provoca rejeição e oposição do mundo. Isso foi no passado e é hoje. Mentiras e acusações falsas geram ódio popular. Leis injustas resultam em perseguições físicas. Olha, minoria fiel permanece firme mesmo sob sofrimento. E esses elementos se repetem no tempo do fim. Então, a gente está falando de algo no contexto histórico, lendo aqui, mas que remete ao tempo do fim também. A mesma perseguição, a mesma minoria, as leis injustas. No passado, a perseguição sob Roma. Os cristãos eram acusados falsamente. Canibais, olha,
Era chamado de canibais por causa da ceia, ateus por não adorarem os deuses e incendiários por causa de Roma. Eram odiados pelas multidões e perseguidos em nome da ordem social e segurança pública. A história vai se repetir. As autoridades civis e religiosas se uniram para combatê-los. Muitos selaram sua fé com sangue, sendo martirizados nos coliseus. E hoje, isso foi no passado. E hoje, agora, que já é o futuro, que já estamos na crise final, nestes capítulos finais, que é o livro Grande Conflito, o testemunho afirma que a liberdade religiosa será removida gradualmente. É interessante aqui a liberdade religiosa, porque hoje é o que? É o auge, né? Liberdade religiosa. Mas essa liberdade religiosa que está sendo apoiada, que está sendo pregada, inclusive, no nosso meio, ela é uma ilusão. Fala, irmão. O que a gente entende por perseguição? Bom, é bom aqui entender o que é perseguição. Perseguição é uma preparação de Satanás através dos grandes líderes para destruir o povo de Deus. Ah, mas nesses últimos dias, será que vai ter perseguição? Ah, será que a perseguição vai ser assim? Eu tenho que correr da minha casa, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo? Não. No dia que aumentar e for permitido que eles venham contra o povo de Deus, eles não vão lhe perseguir para que você corra para ali, para colar. Eles vão lhe destruir. A hora que você encontrar a sua família, aquele povo de Deus que serve a Deus, eles não vão ter pena, nem piedade, nem nada. Eles já vão fazendo maldades. Hoje mesmo, que tipo de maldade eles fazem? Eu passei uns dias aqui na casa de minha irmã, aqui em Una, eu estou em Itabuda, mas eu assistindo ali, eu olho assim que eles estão ali na televisão assistindo cada filme bárbaro que eu não entendo como é que as pessoas assistem aquilo ali. Filmes onde tem cenas de morte, de crueldade que um ser humano não deveria assistir aquilo, de jeito nenhum. Só em você ver, você deveria desligar automaticamente os seus olhos da televisão. Mas a gente vê que aquilo ali é normal para aquelas pessoas que estão assistindo. Aí quando termina de assistir aquele filme, aí bota lá um CD evangélico, uma música gospel e tal, começa a ouvir assim, o costume do mundo pagão, como é natural para eles todo esse tipo de coisa. E nós, quando vimos isso, a gente fica triste porque realmente a gente está tentando pregar o evangelho, mostrar a verdade. Foi até bom porque, graças a Deus, Deus me usou ali, é, para que eu pudesse mostrar um canal para que eles pudessem assistir. Aí eu apresentei o canal Segredos da Torá. Excelente. E se a gente Olha, não procura fazer isso, não vai desviar a mente das pessoas da destruição. E é isso que Satanás quer: preparar para a- destruir o povo de Deus. Ele não vai estar preparado para destruir você, não. Ele quer destruir o povo de Deus. E se você é o povo de Deus, você vai entrar no meio. E se eu sou o povo de Deus, vou também ser destruído, tentar ser destruído por Satanás. Se Deus permitir, bem. Se Deus não permitir, nós continuamos com a nossa fé, com a nossa emuná, firme. amém. Com a imoná pura. É, Exatamente. É, eu quero só frisar aqui algo que o irmão falou dentro dessa realidade de filmes, né? De programação violenta, de filmes, etc. O irmão falou assim: é um costume pagão. O irmão, é muito triste o que eu vou dizer, mas é uma realidade. É um costume pagão que muitos que defendem a bandeira de Cristo, que defendem, que veste a camisa, que distribui livro, que prega, que é professor disso, que faz aquilo, está também assistindo do mesmo modo, entende? Então, assim, Satanás ele é tão sutil, mas é só um filme, eu gosto. E é nisso que ele vai preparando a nossa mente a achar que tudo é normal, que a violência é normal, que o que está acontecendo é normal, que está acontecendo, peraí, vamos tirar foto, vamos botar na internet, passa, eu sou a primeira vez, vai logo, passa para aquele canal, para sair seu nome, para crescer. A coisa é muito séria. Viram noite e madrugadas, viram as madrugadas aí assistindo série. Infelizmente, isso é uma realidade no meio cristão.
no mundo como um todo. Quando a gente pega um livro desse aqui, e o testemunho diz que deve ter um livro desse em cada lar, que vai ser ali o momento de muitos visualizarem a realidade, é dentro dessa realidade. Isso é um retrato do mundo cristão, infelizmente, de estar ali ligado na televisão. Antes de seguir, a gente vai ver um vídeo já já, dentro desse contexto aqui do parágrafo 3, tá? Então, veja só. A liberdade religiosa, como eu falei, que é um tema agora muito falado, a liberdade religiosa será removida gradualmente. Haverá leis que vão condenar os fiéis, como o decreto dominical. Eu não sei se vocês sabem, mas já existe uma lei criada pela senadora Damares, alguma coisa, que eu não lembro o nome dela, aquela loirinha do cabelinho curto, e ela diz que se você se sentir importunado por alguém que foi na tua casa pregar o evangelho, mostrar a realidade romana e etc., você pode entrar na justiça, dar queixa e dizer que foi importunado, e quem foi essa pessoa que visitou vai pagar uma taxa, vai pagar um valor. Isso é a lei da liberdade religiosa. Você entende? Que ela vai ser gradualmente, essa liberdade realmente removida, porque já existe uma lei brasileira. Pesquisem, está tudo na internet. Essa Damares, ela é adventista e ela diz que nós, qualquer pessoa, cristão como um todo, que for pregar verdades dentro da casa de alguém, e esse alguém se sentir incomodado, pode ir, pronto, Damares Moura, pode ir e dar queixa e registrar, porque essa pessoa vai pagar. Gente, acorda, a coisa está acontecendo. O povo de Deus será acusado de causar calamidades, exatamente como no passado. Será declarado que os homens ofendem a Deus violando o domingo e que os pecados do povo provocaram calamidades que não cessarão até que seja rigorosamente observada a lei dominical. Então a gente vê aí um paralelo na perseguição antiga, os acusados de causar desastre, na crise futura que já chegou, acusados de atrair o juízo de Deus. No passado, denunciados por interesse próprio, hoje, denunciados por amigos, vizinhos e até familiares. Triste, hein? Odiados pela massa. Hoje, futuro, serão alvos de ódio generalizado. Antigo, perseguição legal romana. Atual, perseguições legais, dentro dessas leis aí, né? Até da falsa liberdade e da imposição do domingo. No passado, martirizados publicamente. Hoje, futuro, alguns selarão sua fé com martírio novamente. Só que dentro desse contexto de que alguns selarão sua fé com martírio, muitos hoje estão sendo perseguidos, martirizados publicamente, mas não no sentido de derramar sangue, mas de ser podado, de pregar a verdade. Né? Os profetas hoje estão sendo perseguidos, podados. Você não pode mais pregar, você não pode mais falar, você não pode mais fazer, você não pode mais. Isso já está acontecendo. É muito triste. Então, a fidelidade que vai permanecer. Assim como os primeiros cristãos permaneceram firmes mesmo diante de feras e fogueiras, os fiéis do fim dos tempos permanecerão leais ao Eterno, mesmo sob ameaça de morte. O mesmo Espírito Santo que sustentou Estevão, Paulo, Policarpo e outros, sustentará quem? O remanescente fiel, o pouquinho, tá? O que quer viver. Então, qual é a conclusão? Lições e esperança. Porque a história da igreja primitiva nos mostra. A verdade sempre, sempre foi perseguida. O povo do Eterno nunca foi maioria, mas foi o fiel. Cristo sempre esteve com os seus, mesmo nas fogueiras. E o sofrimento dos fiéis é temporário. Por quê? Porque a vitória é eterna, já é garantida e é questão de tempo. E não esqueçamos disso, dentro desse contexto dos mártires. Ser fiel até a morte da cheia coroa da vida. Ok? Vamos então para um vídeo e a gente vai encerrando. O vídeo vai falar exatamente sobre isso, sobre essa realidade dura que a gente ouviu, ou melhor, que a gente viu aqui,
né? Nesse relato, observa isso. Compreendo
É de tirar o fôlego. A gente lê é uma coisa, ver é muito mais profundo. E a frase que devemos meditar é exatamente Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Possamos, como exemplo desses mártires, e na sua maioria nós não sabemos nem o nome. Esses vão dizer o que disse aí a música aí no vídeo. Vai valer a pena. E tenhamos essa mesma coragem, essa mesma emuná pura, fé pura. Crer no nome do Salvador, do Messias. E, como eu falei, não vou deter tempo aqui, porque esse tempo é o tempo para o estudo, mas eu vou explicar o porquê. Por que é importante a gente desejar que outras pessoas sejam alcançadas por essa reflexão, por essa mensagem, serem despertados, por quê e como podemos fazer isso, tá? Então, vamos parar por aqui, então, no terceiro parágrafo do capítulo 2. Quem não enumerou, enumere, para facilitar. Meditemos se estamos preparados para ter essa coragem de passar. E hoje, quando somos difamados, né? Quando somos proibidos de estar no público para pregar a verdade, a gente fica triste, a gente fica arrasado, a gente fica tocado, mas não é nem uma porcentagem disso aqui, dos mártires. E ainda, nos nossos dias, antes do fechamento da Porta da Graça, sim, alguns ainda serão mortos como mártires. E possamos ter esse preparo que a gente viu aqui no vídeo. Sabendo do que ia acontecer, eles estavam ali de joelhos, se entregando nas fogueiras ao Eterno.